Meus amados irmãos, eu gostaria que os irmãos, você que está aí, já com a sua Bíblia nas mãos, na expectativa de ver o Senhor falar contigo, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de João, aleluia, no capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos meditando nesta noite na palavra de Deus. Vamos entrando, seja bem-vindo, no final nós vamos falar o nome de cada um, para a glória de Deus. Se cair a live, nós vamos voltar e orar pela sua vida. Então, que os irmãos possam, já ir entrando, dando um glória a Deus aí, e juntos nós vamos receber do Senhor a nossa vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, em João, no livro de João, o capítulo 6, a palavra do Senhor diz o seguinte, aleluia. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra banda do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-los à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhes respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. E então Jesus tomou os pães e o partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixado por aquele que tinha comido. Meus amados irmãos, nós não estamos diante de uma historinha, onde nós vamos olhar e observar a palavra do Senhor declarando que o milagre dos pães, da multiplicação dos pães e dos peixes, mediante uma multidão que estava ali ouvindo Jesus e atentando para um homem, que estava em seu ofício, em seu mandamento diante do Pai, poder realizar o milagre e trazer aí o maior espetáculo, o maior milagre. Quando eu falo de espetáculo, eu falo de algo que vai trazer a atenção, porque o nosso maior objetivo aqui é atrair a nossa atenção para um Deus que vai fazer algo que é humanamente impossível. E dentro desse texto, dentro dessa situação, dentro dessa história, que para nós vai ser um espetáculo espiritual, aonde vai atrair a atenção dos leitores, daqueles que têm uma promessa a ser realizada,
né, em Cristo Jesus, nós vamos ver que Deus ele vai manifestar a sua glória e vai nos deixar exemplos. Então, nesta noite, eu gostaria de deixar registrado para os meus amados irmãos algo que vai mudar a sua vida, mudar o seu pensamento. Se até hoje você tem lido as Escrituras e não tem entendido como Deus trabalha, a sua essência, quem Ele é, como Ele trabalha, nesta noite você vai entender que o Deus que você serve, Ele não é pequeno. O Deus que você serve, Ele é grande. Então eu chamo a sua atenção nesta noite para o Deus do impossível. Mais do que nunca nesses últimos dias, nós temos visto situações adversas. Muitos estão desesperados, sem saber o que fazer. Muitas famílias, né, estão cabisbaixas e até mesmo se questionando, né, devido à situação dessa pandemia que está aí e até mesmo de outros fatores, porque através dessa situação a qual muitos estão enfrentando, as nações, né, os brasileiros, nós vamos ver que a nossa nação ela tem inclinado, né, para ter aí a resposta de tudo aquilo que está acontecendo, e muitos têm até mesmo deixado se levar por opiniões, até mesmo por ideias diferentes, e não têm encontrado uma resposta. Então estão vivendo basicamente na mesma situação que esse povo aqui se encontrava, mediante a um cenário a qual Jesus vai se revelar, né, como um Deus que tem aí uma promessa mediante ao caos. Então nesta noite eu gostaria de trazer ao nosso coração aquilo que Deus colocou, né, para que nós viéssemos falar a você que está aí nos ouvindo. Deus ele ministrou uma palavra que bateu muito forte no meu coração, e eu gostaria de frisar nesta noite, chamar a atenção de você, meu amado ouvinte, você, meu irmão, que está aí na expectativa, né, de ver um milagre de Deus, de ver uma ação de Deus. Independente daquilo que você esteja passando, independente daquilo que você esteja enfrentando, o nosso Deus, Ele ainda é Deus. Voltemos a nossa atenção para o nosso Senhor. Nós estamos diante de uma palavra, a qual nós vamos ver a ação de Jesus mediante uma multidão. Mas de antemão, eu gostaria de declarar que o nosso Deus, Ele é mestre em transformar coisas que aos nossos olhos parece impossível, e Ele traz à existência as coisas que não são. Nosso Deus, Ele é poderoso ao ponto de trazer à existência, né, a sua glória, o seu poder, mediante as situações que o ser humano fica se questionando. Mas aqui nós vamos vivenciar o milagre de Deus, nós vamos vivenciar o poder de Deus, transformando o insuficiente no mais que suficiente no deserto. Transformando o insuficiente no mais que suficiente no deserto. Foi isso que Jesus fez. Você serve a um Deus de abundância. E eu quero dizer para você, você que está aí, ao Deus que faz mais do que suficiente. Jesus, ele vai agora entrar em cena dentro desse texto, a qual é um milagre que não pode ficar na letra. Esse milagre, ele tem que atravessar a ideologia humana, a mentalidade humana. Precisamos mergulhar na profundidade desse texto. Nós estamos diante de um texto que para muitos estudiosos é algo imaginário, para outros é algo fictício, para outros é uma alegoria, e para aqueles que servem ao Senhor é poder de Deus na vida daquele que crê. E aquele que crê pode experimentar o milagre de Deus, porque as coisas naturais é para o homem natural, e as coisas espirituais é para aqueles que servem ao Senhor, é para aqueles que têm uma visão espiritual. Quando nós falamos da grandeza de Deus, do poder de Deus, quando nós adentramos e deslizamos, né, e meditamos
Na palavra de Deus, nós vamos entender que não é algo para ser questionado, mas para ser vivido em fé. Quando nós questionamos a grandeza de Deus, aquilo que Deus quer fazer, muitas vezes nas nossas vidas, passa a ser sem efeito. E é necessário que aquele que aproxima do Senhor venha entender que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando nós buscamos a presença do Senhor, nós temos que entender que Ele foge de toda a natureza humana, de tudo aquilo que é real, na visão, na ótica humana. Deus não nos chamou para vivenciarmos aquilo que é imaginário, aquilo que é irreal. Não, Ele nos convida para tomarmos posse daquilo que é real, na veracidade da sua palavra, atraindo a presença dEle. E temos vivido os últimos dias, onde muitos têm perdido a esperança, onde muitos não têm contemplado a grandeza de Deus e o poder de Deus, e até mesmo têm questionado, a sua vida, a sua história de vida. Muitos estão vivendo de caos, muitos estão vivendo, atentando muitas vezes para aquilo que o homem pode proporcionar. Eu venho nesta noite dizer para você, meu irmão, que o homem não tem nada para oferecer. Tudo que o homem tem feito, muitas vezes tem saído pela culatra. E nós temos visto que tem sido algo frustrante. A cada dia fica-se na expectativa de encontrar uma resposta. Quantas vezes você se questionou, quantas vezes você até mesmo indagou o porquê desta prova, o porquê desta luta, o porquê de situações a qual você está enfrentando e passando. Então esta noite nós estaremos falando sobre transformar o insuficiente naquilo que é suficiente, mais que suficiente. Mediante esta palavra, nós vamos ver Jesus aproveitando o momento de insuficiência do povo. Diante de uma situação, Ele vai aproveitar essa oportunidade para agradecer ao Senhor. E dentro desse agradecimento, Ele vai nos trazer algo que é maravilhoso, algo que tem que impactar as nossas vidas. Ele vai nos voltar para aquilo que é real. Eu quero te dizer, a vida é muito interessante. A vida em Cristo é algo sobrenatural. A vida sem Cristo, meus amados irmãos, é frustração, é morte. Mas a vida daquele que crê no Senhor, ela se torna interessante, mesmo com as lutas, mesmo com as batalhas, mesmo com as decepções da vida, com as lutas da vida. Nós vamos ver que com Cristo, nós vamos ver que o cenário muda e tudo fica diferente. Tudo fica diferente quando nós olhamos com um olhar espiritual. A maioria de nós tem apenas o suficiente. Muitas vezes nós nos encontramos como esse garotinho da multiplicação dos pães e dos peixes. Nós vamos ver um garotinho no anonimato surgindo ali no meio da multidão, com os seus pãezinhos e com os seus peixinhos, e ali com uma tarefa do suficiente mediante aos seus olhos, mas que não era suficientemente aprovado para que uma multidão pudesse vir ter aí a sua vida saciada. E nós vamos olhar para esse texto e nós vamos entender que Deus, Ele quer nos levar para o sobrenatural. Aquilo que nós achamos, que estamos muitas vezes impossibilitados de ver o milagre de Deus sobre a nossa vida e daquilo que nós possuímos, que é a nossa fé, que muitas vezes ela vem, para ser aí questionada diante de tantas outras pessoas, diante de tantas situações. O nosso Deus, Ele nos dá um direcionamento, mediante os questionamentos de pessoas que muitas vezes não têm um olhar espiritual, um olhar voltado para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E aqueles que querem viver o milagre, aqueles que querem vivenciar o poder de Deus, têm que atentar para aquilo que verdadeiramente Deus é, para aquilo que Deus, Ele realiza, com o pouco que você tem, com aquilo que você possui. Talvez você diz: pastor, eu não tenho nada, pastora, sabe, até a minha fé está abalada, mas ainda tem uma fé aí, ainda tem um pouquinho de azeite aí. Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida.
Então, nós vamos olhar para esse texto e nós vamos ver que muitos vão estar ali na expectativa de ver a manifestação da glória do Senhor. E eu quero dizer, muitos de nós, nesses últimos dias, infelizmente, temos o suficiente, ou menos que isso, para sobreviver, né? Muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Queremos ter uma vida de abundância, queremos ver um milagre, muitas vezes temos, adquirido muito pouco, mas é com esse pouco que Deus quer manifestar a glória dele. Naquele tempo, quero dizer uma coisa para vocês: a Palestina, ela estava debaixo do governo de Roma, sim. Aquele povo era um povo que era profundamente explorado naquela época. Os pobres trabalhavam para sustentar a minoria daqueles ricos daquela época. E nós vamos ver Jesus entrando dentro de um cenário aonde ele vai estar fazendo a obra do Pai, e dentro desse contexto nós vamos ver a ação de Deus mediante um povo explorado, um povo cansado, um povo que estava oprimido, sobrecarregado. E o interessante que aquele povo, eles foram para o deserto, porque Jesus, ao saber da morte de João Batista, ele vai para o deserto. Depois de tantas obras realizadas, Jesus ele vai para o deserto, ali descansar, ali orar, e o povo fica sabendo e corre para o deserto também. E o interessante é que aquele povo, ele vai até o deserto para ouvir as palavras de Jesus. E eles vão entrar dentro de um cenário que vai ficar marcado. A história desse povo vai ficar marcada. A história desse povo vai entrar para a história. E nós vamos observar que a escassez também espiritual era muito grande. Era muito grande a escassez espiritual daquela época. E Jesus, aonde ele passava, algo tinha que acontecer. Meu amado irmão, não tem como Jesus entrar, na sua vida e não realizar milagres. Não tem como Jesus, você proferir o nome do Senhor e nada acontecer de diferente na sua vida. Quando eu falo de bênçãos, eu não falo só de bênçãos materiais, mas de bênçãos espirituais. Essa é a primordial, essa é a primazia, sabe, do nosso objetivo. Tem que ser a primazia dos nossos objetivos em Cristo Jesus. E aquele povo estava assim, não só espiritualmente, mas financeiramente também. A situação daquela época era precária, mas essas pessoas, elas se dispuseram a estar perto de Jesus. Elas se dispuseram. Você quer ver Deus operar um milagre? Quer ver Deus entrar com poder e autoridade e mudar o curso da sua vida? Experimente estar perto dele. Mesmo que haja uma dificuldade espiritual, mesmo que haja uma dificuldade financeira, seja qual for ela, tente entender que a palavra de Deus, ela é concretizada a partir do momento em que nós temos uma fidelidade com Deus e uma busca dele, um anseio por ele. Esses exemplos que nós podemos tirar da palavra de Deus são exemplos que vão nos fortalecer mediante as situações difíceis. Lembre bem, uns exemplos a qual nós podemos tirar da palavra de Deus é que Deus ele nos ensina que se estivermos dando o nosso melhor para estar perto de Jesus, os nossos recursos jamais acabarão. Aquele povo entendeu que o melhor lugar para se estar era perto de Cristo. Ainda que eles pudessem enfrentar um dia ali de deserto, 2 dias de deserto, 3 dias, quanto tempo fosse, eles queriam ouvir a voz de Deus. E ao entendermos isso, nós retornamos a ideia de que Jesus estava no deserto, no meio daquela multidão. E ele se dirigiu àquela multidão, olhando para a necessidade daquele povo. Afinal de contas, estar perto de Jesus era estar perto da graça. É estar perto da graça de Deus.
o lugar onde nós podemos encontrar descanso, calmaria, o lugar onde nós podemos encontrar consolo e resposta. Era o melhor lugar. E a primeira coisa que podemos observar aqui dentro desse texto é a humanidade de Jesus. Sim, é a humanidade de Jesus. Ele agiu como homem, dirigindo-se a Deus. Ele dirigiu-se a Deus. E dentro desse contexto nós vamos observar que o nosso Deus, Ele vai também, como homem, dentro da sua humanidade, depender de Deus. Ele aqui, Ele vai se revelar. E dentro da sua trajetória terrena, a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta, com lágrimas também, em várias orações que ele fez quando estava aqui na terra, ele suplicava a Deus que pudesse até mesmo salvar ele da morte. Nós vamos observar e ver dentro desse texto que Deus, ele se manifesta com uma natureza gloriosa. Ele tinha a mesma natureza de Deus, mas ele não tentou ser igual a Deus. A humanidade de Deus vai nos revelar que ele, mesmo sendo Deus, ele dependeu de Deus para ser abençoado mediante uma situação que traria um milagre a todos que ali estavam observando e vendo. Ele tinha a mesma natureza de Deus, mas ele não tentou ser igual, porque ele quis ensinar aquele povo uma total dependência de Deus. Ele agora vai mostrar a mesma situação a qual aquele povo ali estava. Aquele povo estava ali porque aquele povo queria ser dependente dele, depender de ouvir uma palavra, para que suas vidas viessem a ser mudadas. E Cristo, dentro da sua humanidade, ele vai nos revelar coisas gloriosas. E dentro desse contexto nós vamos observar e ver que o nosso Deus, ele é fiel, ele é aquele que trabalha por nós. Então nós vamos observar e mostrar algumas verdades que Jesus nos ensina a respeito dele, da sua provisão, de como ele prova o seu cuidado para conosco. Irmãos, é coisa gloriosa. O Salmo 23, versos 1 vai dizer: Jesus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então nós vamos observar e ver um Deus que vai se manifestar mediante a um cenário que vai chamar a atenção de muitos. E nós podemos tirar algumas lições. E dentro dessas lições, nós podemos ver o encontro de Jesus, com aquela multidão. Ele vai se compadecer, ele vai olhar para aquela multidão e ele vai atentar para a necessidade daquele povo espiritualmente falando. E ele vai atentar também para uma necessidade básica, ou seja, um encontro no deserto com tanta gente. Nós vamos ver um cenário de milagre. Quando olhamos para a Bíblia, em especial no Antigo Testamento, nós somos informados de que os desertos da vida são locais de encontro com Deus. Os desertos na nossa vida é lugar de encontro com Deus. Nós vamos observar vários homens e mulheres. Agar, quando foi mandada embora por Abraão e ela foi para o deserto, Deus veio com a provisão de consolo, de graça, de provisão. Nós vamos observar Jacó quando fugiu do seu irmão, uma situação a qual ele estava enfrentando. O Senhor esteve com ele. Moisés, quando apacentava o rebanho do seu sogro, nós vamos ver a ação de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: nós temos que entender como os desertos da vida são valiosos para nós. Como esses desertos são especiais para aqueles que querem viver uma vida de milagre. Prestem bem atenção. Deus, ele quer treinar o nosso caráter. Deus, ele treinou líderes. Deus, ele treinou homens e mulheres no deserto. E eu quero te dizer, se tem uma escola importante na vida do cristão, essa escola se chama deserto.
Nós vamos aprender que caráter foram moldados, vidas foram abençoadas. Por quê? Porque tiveram aí a sua vida, mesmo tempos difíceis, deixaram ser moldados por Deus, deixaram ser alicerçados pelo poder do Espírito Santo. Essa escola, muitos lá atrás entraram. Nós vamos ver Moisés, nós vamos ver Elias, nós vamos ver Paulo, nós vamos ver Deus, o próprio Jesus. Ao iniciar o seu ministério, Jesus vai ser levado para o deserto, meus irmãos. Seja qual for a tua luta, seja qual for a tua prova, se esta prova ela é intitulada como o deserto, comece a glorificar o Senhor, porque nessa escola, se você crê no poder de Deus, você vai sair diplomado, você vai sair aí abençoado. Sabe por quê? Porque o deserto não é um acidente de percurso, mas é uma agenda de Deus, é algo que Deus, olha, preparou para o seu povo, para aqueles que amam a Ele. E dentro dessa escola, nós podemos ver que nós não estamos só, na escola do deserto, na nossa trajetória no deserto, nós não estamos só. Jesus vai para o deserto, o povo vai junto, mas ali havia alimento, ali houve provisão, ali houve o quê? A ação de Deus, o poder de Deus e o milagre. Presta atenção, e dentro deste milagre, nós vamos ver que o próprio Cristo estava ali atuando. E no deserto da nossa vida nós não estamos só. Lembre que Jesus, no seu fim, na sua jornada aqui nessa terra, na sua caminhada, Ele vai fazer uma oração mediante os discípulos, todos ali tristes, cabisbaixos, e Jesus vai olhar para eles e vai até mesmo exortar a eles mediante a tristeza que assolava a alma deles, daqueles que ali estavam. E Jesus vai dizer: por que vocês estão tristes? O nosso Deus, Ele é fiel, irmãos, e Ele vai deixar uma palavra como resposta, segundo aquelas almas que ali estavam abatidas, pensando: e agora, o que nós vamos fazer? E Jesus vai dizer: eis que não vou deixar vocês só, vou enviar o Consolador. Eu quero te dizer que na tua prova, na tua luta, na prova que nós estamos enfrentando, nós que cremos no poder de Deus, nós que atentamos para a presença do Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos consola, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos direciona. Servir ao Senhor é coisa gloriosa, não é para qualquer um. Servir ao Senhor é entender que nós entramos numa dimensão que não é humanamente falando, uma dimensão qualquer, uma dimensão palpável, mas é algo sobrenatural. Porque quando nós cremos no sobrenatural, nós atraímos o reino de Deus para aquilo que nós precisamos aqui na terra. O Espírito Santo de Deus, Ele é com o seu povo. O Espírito Santo de Deus é contigo, meu irmão. Deus, Ele nos leva sim para escalar, montanhas, para enfrentarmos situações que muitas vezes achamos que não vamos conseguir. Sabe o que diz lá no Salmo 78, verso 19? Diz o seguinte: duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Será que Deus não é poderoso para preparar uma mesa, um banquete no deserto? Será que Deus não é poderoso para entrar e repreender essa depressão, essa angústia, esse deserto ao qual você está enfrentando? Será que Deus, Ele não tem aí, os requisitos? Será que Deus, Ele não tem a resposta para sanar a tua dor, para sanar tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você está enfrentando? Será que Deus, Ele não é poderoso o suficiente para mudar a tua história? Eu quero dizer, Deus, Ele é poderoso. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus, Ele é fiel. E quando Ele nos leva para o deserto, quando Ele permite que o deserto, que as provas venham sobre as nossas vidas, mesmo nós sabendo que nós vamos passar por situações onde nós teremos que nos humilhar e reconhecer Ele, e reconhecer a grandeza dEle, nós vamos entender que nós teremos resultados produtivos,
resultados positivos, quando nós entendemos que nesse deserto o nosso quebrantamento vai atrair a glória de Deus. E eu quero te dizer, muitos estão atrás de fama, muitos estão atrás de holofote, muitos estão atrás de uma exaltação, atrás de méritos humanos. Mas Deus, Ele nos leva para o deserto, para nós entendermos que nós somos totalmente dependentes dEle. Aí as nossas luzes se apagam, tudo aquilo que nós achávamos que era suficiente, tudo aquilo que nós achávamos que era de valor, passa a não ter mais valor na presença de Deus. Porque nós entendemos, como foi dito aqui nesta noite, que nós vamos ter aí em mente que diante da presença de Deus, aquilo que é insuficiente, Deus, Ele vai transformar no mais suficiente. Deus, Ele vai transformar aquilo que nós temos, que para nós talvez é suficiente, talvez por um determinado tempo, mas que não vai abranger a um determinado número, pessoas, sonhos, projetos. Mas o Senhor nos ensina que com Ele, todas as nossas expectativas humanas, elas são o quê? Elas caem por terra. Então temos que atentar para o nosso Deus. Nós temos que atentar para a presença de Deus. Porque quando a presença de Deus ela é conosco no deserto, nós nos quebrantamos, nós entendemos que a graça de Deus é a provisão dEle sobre as nossas vidas. E Ele é o nosso recurso. Então eu quero dizer uma coisa para você. Deus é o interessado maior em mudar a sua história, em fazer aquilo que você não pode fazer, só para te dar vitória. O Senhor, Ele é aquele que trabalha em nós, antes de nós trabalharmos para Ele, de nós efetuarmos algo para Ele. Então nós temos que atentar para isso e entender que o nosso Deus, Ele é fiel. Somos provados, mas o interessante é que a nossa vida, quando provada por Ele, nós vamos experimentar o milagre de Deus. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é maravilhoso. E Ele quer que nós venhamos atentar para isso. A vida com Deus, ela precede de renúncia. E ao olharmos para esse texto, nós vamos entender que Deus, Ele é fiel. Ele é maravilhoso. E eu gostaria de deixar alguns pontos aqui. Eu gostaria de deixar, para nós estarmos encerrando, alguns pontos básicos. E logo após, se cair aí a live, nós vamos entrar novamente e você vai retornar, porque nós vamos terminar e vamos orar pela sua vida, porque nós estamos voltando. Glória a Deus. Então vamos entrando aí, meus irmãos. Amém? Aleluia. Vamos entrando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Grande é o poder de Deus. Cadê os irmãos? Vamos entrando, porque nós vamos dar sequência. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Grande Deus, vamos entrando. A primeira coisa que eu gostaria de frisar nesta noite, mediante esse texto, olha só que coisa gloriosa. A primeira coisa é que o Senhor, Ele nos encontra nos desertos da vida, para transformar o insuficiente no mais que suficiente. O Senhor, Ele nos encontra no deserto da vida, e nós temos aí, a compaixão do nosso Deus revelada em nós. Nós vamos ver aí a cura do nosso Deus revelada em nós. Nós vamos ver aí a provisão de Deus revelada em nós. Então o Senhor, Ele nos encontra no deserto da vida para nos ministrar,
para ministrar em nós a sua compaixão. E eu quero dizer para você, o nosso Deus é aquele que compadece. Ele não é aquele que está indiferente, meu amigo, irmão, né? A tua dor, a tua luta, as provas que você tem passado. O nosso Deus, Ele não é indiferente àquilo que você está passando. O nosso Deus, não, Ele atenta para a tua dor. O nosso Deus, Ele atenta, né, para aquilo que você está passando. Veja bem, ao olharmos para esse texto de João, nós vamos achar algo interessante. Jesus, Ele vai olhar para aquele povo, Ele vai ver aquela multidão, Ele vai se aproximar daquela multidão e Ele vai ministrar, Ele vai ensinar aquele povo. E ao ensinar aquele povo, nós vamos ver que o nosso Deus, Ele vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na sua cura, nos milagres que seriam realizados. E eu creio que diante do particular, mediante aqueles que ali estavam, e eu creio que Jesus falando das coisas do Pai, das coisas do Reino, muitos estavam ali na expectativa de querer bem mais do que aquilo que eles estavam ouvindo. Mas vai chegar uma hora que eles vão sentir fome, a noite vai cair e Jesus vai ficar preocupado com aquele povo. Mas nós podemos ver dentro do texto a qual nós estamos abordando aqui, é que Jesus, Ele já tinha em mente tudo aquilo que Ele iria fazer. Aquele povo vai estar ali mediante um Deus que vai marcar a história de cada um que ali está. Não só agora com aquilo que era espiritualmente falando, na letra e essência do verbo que estava sendo declarado ali, mas eles iriam vivenciar na matéria tudo aquilo que Jesus acabara de ministrar. Então no deserto o Senhor, Ele encontra com vidas para ministrar a sua compaixão, para revelar o seu poder. E a segunda coisa que nós vamos ver é que no deserto da vida nós temos a oportunidade de aprender com o Senhor. Nós vamos olhar e ver, Jesus, Ele vai ensinar, vai fazer coisas gloriosas, mas agora vai chegar um momento glorioso, e dentro desse momento nós vamos observar que Deus, Ele vai manifestar a sua glória, Ele vai manifestar o seu poder. Isaías 49, deixa eu me ver aqui, Isaías 49, louvado seja o nome santo do Senhor, 49 versos 13, louvado seja o nome do Senhor que é fiel, vai dizer o seguinte, Isaías 49 versos 13, exultai o Senhor e alegrai-te, ó terra, e vós monte, rompei em cântico, pois o Senhor consola o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Preste bem atenção, aqui está a ação de um Deus vivo, de um Deus que se manifesta com poder e autoridade. Aqui está a ação de um Deus que se revela, de um Deus que nos convida a louvar, de um Deus que nos convida a adorá-lo, de um Deus que nos convida a buscar a sua presença. Nós vamos ver mais na frente a palavra do Senhor declarando que Ele é Senhor da nossa vida. Isaías 53, no versos 4, nós vamos observar e ver como Deus, Ele se revela através da sua palavra. Isaías 53, o versos 4, olha o que diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido.
veja aqui uma promessa de Deus, independente da situação a qual nós estamos passando, em Deus nós vamos ter a resposta. Mediante a sua cruz nós vamos ter uma resposta. Mediante tudo aquilo que Ele passou, Ele também se revela a nós nos dias de hoje, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si com tudo. Ou seja, mesmo antes da cruz, Ele já revelara quem Ele era. Ele estava ali para curar, Ele estava ali para restaurar, Ele estava ali para atentar para a necessidade daqueles que estavam ali. Na terceira coisa que nós podemos atentar é que no deserto da vida nós somos levados a reconhecer as nossas limitações. Tudo que nós temos aqui, tudo que nós temos aqui nesta terra, e muitas vezes mediante situações a quais nós passamos, aqueles que professam o nome do Senhor, é acreditar que Ele é poderoso para mudar a situação, é acreditar que Ele é poderoso, para mudar uma circunstância. E aqui nós vamos olhar e ver dentro desse texto, este jovem com 5 pães e 2 peixinhos, e a palavra do Senhor vai declarar que dentro desse cenário, quando eles atentam, os discípulos pegam aqueles peixinhos e aqueles pães e levam para Cristo, para Jesus, nós vamos ver que a atenção era muito grande. Eles vão dizer simplesmente que tudo que eles têm não é o suficiente, aquilo que eles tinham insuficiente, aquilo que era fugia da lógica humana, era ver ali, que muitos poderiam ser alimentados por algo que não tinha nenhum respaldo, humanamente falando, para que uma multidão fosse alimentada. E nós vamos observar e ver que era uma resposta de desespero, era uma resposta a qual muitos estavam ali até mesmo a observar, uma atitude de Cristo. O milagre de Jesus só se dá quando o homem decreta a sua falência. Não tem outro meio, não tem outro recurso. Quando nós atentamos que nós não podemos e que Ele pode, quando nós atentamos que nada nós podemos fazer, só Ele pode fazer, Deus Ele muda a situação. Isaías 40, verso 29 vai dizer: Ele dá vigor ao cansado e Ele multiplica as forças ao que não tem mais vigor. Quando nós olhamos para dentro de nós, quando nós atentamos para a nossa fragilidade humana, nós vamos entender que Ele é fiel, que Ele é poderoso para mudar uma situação. Em Provérbios capítulo 3, verso 5, verso 6, vai dizer o seguinte: os que confiam no Senhor, aqueles que vão até o Senhor e confiam de todo o coração, e não estribam no seu próprio entendimento, mas reconhece Ele em todos os seus caminhos. Ele fala que Ele vem com poder, Ele endireita as veredas tortas, as veredas que muitas vezes estão, as veredas que estão muitas vezes trazendo algo que é negativo, algo que não é produtivo, algo que não vai causar nenhum resultado de vitória. E nós atentamos para essa situação. E ao olhar para esse jovem, com esses pãezinhos e esses peixes, nós vamos atentar que o nosso Deus, Ele trabalha e Ele traz a provisão naquilo que muitas vezes nós achamos impossibilidade diante das nossas ideologias, diante daquilo que nós pensamos, diante daquilo que nós muitas vezes queremos ter e obter, e muitas vezes nós não temos força para isso. Devemos aprender a depender de Jesus e da sua bênção. E nós vamos atentar que Jesus vai pegar esses pães, Jesus Ele vai pegar esses peixinhos, e a palavra do Senhor vai dizer que Ele vai olhar para os céus. Irmãos, veja bem, Jesus Ele vai olhar para o céu com aqueles peixinhos e com aqueles pães, e Ele vai dar graças ao Senhor. Ele vai dar graça a Deus, declarando: eu dependo de Ti, Deus. Eis aí essa multidão, não tem como eu despedir essa multidão, porque a hora já é avançada. Eu quero dizer para você, aquele que vai ao Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lança fora.
Aquele que vai até a presença de Deus de maneira nenhuma, ele vai te lançar fora. Você que está passando por luta, você que está passando por problema, você que está passando por situação difícil, não tem como Deus te despedir de mão vazia. E nesta noite Ele não vai te despedir de mão vazia. Nesta noite o Senhor não vai te despedir de qualquer forma. Ele está entrando dentro de lares aqui nesta noite. Ele está entrando dentro do seu lar. Ele está entrando com a provisão. O milagre que foi exercido ali, mediante aquela multidão, naquele deserto. Depois de receber uma palavra de vigor, de poder, de autoridade, o Senhor ainda tinha mais para fazer. O Senhor, Ele não é limitado. Jesus, Ele não se limita naquilo que Ele quer fazer na sua vida. Jesus, Ele não se limita na obra que Ele quer realizar. O Senhor, Ele tem muito a fazer. Quando todos pensavam, não, já está tudo ok, agora vamos despedir. Os discípulos já estavam todos, com uma resposta para dar para Jesus. Uma resposta que não condiz com aqueles que servem ao Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O deserto da vida nos ensina a ter maturidade. Os discípulos ainda não tinham essa maturidade de reconhecer que Deus, Ele trabalha, que Deus, Ele sabe, Ele sempre surpreende. E Deus, Ele surpreende aqueles que se achegam a Ele. E o Senhor nesta noite, Ele quer te surpreender. Devemos aprender a depender de Deus. Jesus, Ele vai erguer os olhos aos céus. Ele vai apresentar aqueles elementos que estavam ali nas suas mãos. Imagine a cena daquele povo olhando, daquele povo observando. Meus amados irmãos, coisa gloriosa. Sabe o que Jesus nos ensina? Na sua dependência, quando Ele diz: Senhor, eu te dou graça por esses pães. Sabe o que Ele nos ensina? Ele nos ensina que a honra, ela é estabelecida quando nós dependemos de Deus. Quando você aprender a depender de Deus, a honra de Deus será estabelecida na sua casa, na vida dos seus filhos, nos seus sonhos, nos seus projetos. Quando Ele faz esse ato de dar graça, Ele reconhece a paternidade, Ele reconhece o poder de Deus. Ele reconhece que só o Senhor é Deus. E aquilo que estava no natural vai passar a ser sobrenatural. Aquilo que estava simplesmente na ótica humana vai passar a ser sobrenatural. Porque aqueles que se apresentam diante de Deus, na dependência de Deus, Deus, Ele vai honrar. Deus estava honrando o filho. Deus estava honrando o filho mediante aquela situação. Jesus acabara de falar do reino, de um reino de cura, de um reino que transforma, de um reino que liberta, de um reino que estabelece a vida do homem, de um reino de mudança, de um reino, sabe, que sacia a fome, de um reino que sacia toda expectativa. E dentro dessa expectativa humana, o Senhor, Ele queria muito mais, que muitos atentassem para a dependência que gera honra. O Pai estava sendo glorificado no Filho. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que quando o milagre acontecer na sua vida, o nome do Senhor será glorificado em ti. Sabe o que o Senhor está querendo dizer, meu irmão, minha irmã? Que quando o milagre acontecer, é o nome do Senhor que será honrado na sua vida. Muitos não vão te ver mais como aquele que está no anonimato. Porque quando aquele jovenzinho aparece ali com aqueles pãezinhos, ele vai sair do anonimato no meio daqueles que estão ali. E Deus vai colocar em evidência. E eu quero dizer, Deus, Ele vai colocar em evidência aqueles que creem no seu poder. Então espera no Senhor. Porque Deus, Ele vai honrar sua casa, Deus vai honrar sua família, Deus vai honrar seus sonhos, Deus, Ele vai honrar, e é no meio do deserto. Porventura, vamos fazer como muitos disseram, duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto?
a dúvida não opera o milagre de Deus. O cenário estava ali, Jesus estava fazendo com que a história fosse efetuada naquilo que era sobrenatural, na vida daqueles que estavam ali observando. Quando ele declara graças ao Pai por aqueles elementos que estavam nas mãos dele, ele vai trazer para o plano material, ele vai dar graças, e aquilo que estava no plano espiritual passa a existir no plano terreno. Quando você começar a depender do Senhor, aquilo que está no plano espiritual vai vir, que é as bênçãos de Deus sobre a tua vida, é as bênçãos de Deus sobre a tua casa, as bênçãos de Deus sobre os seus filhos. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz lá em Mateus 6, verso 25 ao 34, no verso 33 vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Jesus estava querendo dizer, tudo tem que vir do alto, tudo aqui tem que ser consagrado aqui, agradecido aqui, para que a existência da glória de Deus venha a ser manifestada. Era isso que Jesus está querendo dizer. Segunda coisa que nós podemos atentar é que nós temos que entender que através da humanidade de Cristo, sendo revelada mediante aquela multidão, o Senhor estava revelando o quê? Uma maturidade imensa para aqueles que estavam ali à sua volta. Nós não podemos, titubear, ficar agindo, em dois pensamentos. Não, nós temos que crer que Deus é fiel, nós temos que ser maduros. A maturidade de Jesus não era uma maturidade que levasse muitos a viver um plano aqui, não, mas era uma maturidade de um filho que era representante do reino, de um reino que estava agora sendo revelado em justiça, em graça, em poder e em multiplicação, independente da situação. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nós temos que nos alegrar no Senhor. Nós temos que crer que o Senhor é poderoso. A dependência de Deus vai fazer com que nós venhamos estar focados em Deus. Como o apóstolo Paulo, onde ele declara: sem estar abatido, sem também ter em abundância, sem em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como ter fome, tanto em ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Eu creio que ele estava dizendo: aprendam comigo uma maturidade que vai além daquilo que é terreno. Aprendam comigo. Se vocês têm fé, se vocês têm maturidade, então creia que o sobrenatural vai acontecer. O sobrenatural vai acontecer. Porque Jesus estava ali, dentro da sua humanidade, declarando a sua maturidade e uma fé, mesmo como homem, trazendo a existência. E o próprio Jesus vai dizer, na sua jornada aqui na terra, ele vai sempre estar frisando aqueles que o acompanham: se creres, tudo é possível. Tudo é possível. Precisamos estar na dependência do Senhor, transformando o insuficiente no que é suficiente. O Senhor, ele tem isso para a sua vida, meu irmão. O Senhor, ele quer isso para a sua vida, que você venha aprender com ele, porque ele nos leva sim para o deserto, mas o deserto, ele vai mostrar que ele é conosco, e milagres ele é poderoso para efetuar, ele é poderoso para fazer coisas grandes. E o Senhor, ele nos convida a estarmos aí sendo orientados pela sua potente mão, sendo orientado, pela escola a qual ele nos coloca, que muitas vezes são as escolas que vai nos fazer a estar aí
totalmente dependente da sua graça e do seu poder. E nós vamos olhar e observar que Jesus, ele vai mudar toda uma história. Depois de ter dado graça, ele vai repartir ali tudo aquilo que era sobrenatural. Tudo que agora estava manifestado, não só naquilo que era visível, mas naquilo que era sobrenatural. Deus não quer que você viva, sabe, das coisas terrenas, daquilo que simplesmente é visível, mas Deus, ele quer que você alcance aquilo que é dele, aquilo que vem dele, o sobrenatural dele, transformando o insuficiente para o suficiente. Foi isso que ele fez. Aquilo que não era nada, ele fez em tudo. Ele fez se tornar em tudo. E depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendia proclamar o rei à força, ele retirou-se sozinho dali para o monte. Então Jesus, ele sabia o tempo, ele sabia a hora, mas nós vamos focar naquilo que Deus, ele realizou. Ele realizou um milagre, a qual nós vamos observar e ver que 5.000 homens ou mais foram agraciados pela graça de Deus e o poder de Deus naquilo que era insuficiente. Será que Deus não pode operar uma mesa de bênção no meio do deserto a qual você está enfrentando? O Senhor está dizendo aqui, aleluia, que o nome do Pai foi glorificado nele, e muitos reconheceram que ele era o profeta que havia de vir ao mundo. Ele era aquele que tinha o alimento certo. Ele é aquele que se declarou: eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que sacia a nossa fome. Ele é aquele que supre as nossas necessidades. E se você está passando por situação difícil, se as coisas não têm andado como você almeja, talvez você até está no deserto, mas ainda não tenha aprendido a total dependência dele, pode ter certeza que o teu professor, o Espírito Santo, ele vai te direcionar. E aí você vai atentar para a honra que vem dele, você vai atentar para a dependência que vai te levar a uma maturidade para atrair as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então receba a bênção de Deus sobre a tua vida nesta noite. Receba o milagre de Deus sobre a sua vida. Nunca subestime o poder de Deus. Nunca subestime nem limite aquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida. Aquilo que você tem dado por perdido, Deus, ele vai trazer a existência da vitória, porque ele traz a existência as coisas que não existem. E o Senhor está trazendo a existência para a tua vida nesta noite, porque o nosso Deus, ele é Deus. Mesmo no deserto, mesmo em situações difíceis, ele se manifesta como Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Fique com Deus. Deus abençoe.